Olá! Olá, Pronto para mais uma exploração fascinante? sempre. Hoje o nosso mergulho é num felino assim bem intrigante e um pouco misterioso das Américas, o jaguarundi. Ah, o gato murisco. Ou irá, né? Tem vários nomes. Isso. A gente tem aqui informações da Wikipédia para dar uma geral e também um material mais focado na situação dele lá no sudeste de São Paulo. Legal. Fontes interessantes para a gente explorar. Exato. Então, vamos lá desvendar esse bicho. A nossa missão aqui é conhecer melhor ele, sabe? As características que são só dele, onde ele vive, como se comporta. E, claro, os desafios que ele enfrenta para sobreviver, né? Com esse foco especial no Brasil e, bom, na situação lá em São Paulo que você mencionou. Justamente. E para começar, a aparência dele já é meio fora da curva para um felino, concorda? Totalmente. Corpo alongado, pernas curtas. E essa coisa de ser ativo de dia, isso sim é curioso, né? Diferente da maioria. Sem dúvida. Essa aparência peculiar, como diz a fonte de São Paulo, é um bom ponto de partida. É. Imagina só, um corpo bem comprido, quase lembrando uma lontra, talvez, patinhas curtas, cabeça pequena, meio achatada e um rabo bem longo. Exato. E o tamanho? Ele não é um gato gigante, né? Fica ali entre uns 4 e 9 quilos. Isso, corpo com 50 a 77 centímetros e a cauda acrescenta mais uns 30 a 60 centímetros. É bastante cauda. É sim. E as cores? Ah, as cores são um capítulo à parte. Nossa, nem me fale. Uma variação imensa. Cinza, quase preto, um avermelhado tipo ferrugem, sabe? Castanho. Pois é. Essa variedade toda já deu até confusão no passado, né? Chegaram a pensar que as cores diferentes eram tipo espécies separadas. Imagina. Mas não, é o mesmo bicho em várias roupagens. Exatamente. E essa versatilidade na aparência reflete muito bem a adaptabilidade dele em relação ao habitat. O jaguarundi é o que a gente chama de generalista. Ou seja, não é muito exigente. Isso, ele não fica restrito a um tipo só de lugar. A gente encontra ele desde floresta tropical úmida, mata mais seca, decídua. Até lugares bem diferentes, né? Desertos, caatinga, com aqueles espinhos todos. Sim, e sobe montanha também, floresta nublada, desce para o manguezal, atravessa a savana, é impressionante. E tem um detalhe interessante. Ele parece se dar bem em áreas abertas, diferente de outros gatos que vivem nos mesmos lugares, né? Tipo Maracajá, Jaguatirica. Exatamente. Ele se aventura mais por pastagens, por exemplo. Claro que, mesmo nesses lugares, ele procura uma moita, uma vegetação mais densa para se esconder e geralmente fica perto de água, de um rio, um córrego. E faz sentido. E a altitude também não é um limite tão rígido. É comum até uns 2.000 metros, mas olha só, acharam registro dele a 3.200 metros na Colômbia. Uau, bem alto. Muito. E teve um estudo no México que mostrou que eles dividem o tempo quase meio a meio, sabe? Entre a floresta mais fechada, madura, e as pastagens do nado. Essa capacidade de viver em tantos lugares e até em áreas que a gente mexeu, como reflorestamento, é muito notável. Dá a impressão que ele tira de letra as mudanças, né? Ele demonstra, sim, uma resiliência a distúrbios no ambiente que muitos outros felinos não têm. É um ponto forte dele. Mas, Sentiu um mas aí. tem um mas. Porque essa adaptabilidade pode ser meio enganosa, sabe? Ela não deixa ele imune às ameaças. Ah, entendi. Tipo, ele aguenta mais, mas até certo ponto. Exato. E essa capacidade de persistir em ambientes já alterados pode até esconder um declínio da população. Até a coisa ficar bem crítica. Especialmente onde o habitat está muito quebrado, muito fragmentado, a gente vai ver que ele enfrenta perigos bem reais. Falando em onde ele vive, a distribuição geográfica dele é enorme. É de tirar o fôlego mesmo. Pensa, vai lá do sul dos Estados Unidos, no Texas, ao norte do México. E desce tudo. América Central, América do Sul, sempre a leste dos Andes, né? Isso, até o centro da Argentina. Em termos de latitude de norte a sul, só o puma tem uma distribuição maior nas Américas. Incrível. Mas aí entra aquele ponto que você falou, né? Estar em muitos lugares não quer dizer que ele está bem em todos eles. Exatamente. Esse é o ponto crucial para a gente pensar em conservação.
Distribuição ampla não significa abundância uniforme. Ele é considerado relativamente comum em algumas partes do Brasil, no Peru, na Venezuela. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, a história é bem diferente. Lá ele provavelmente foi extinto. Sério? Extinto, é o que parece. O último registro confirmado no Texas é antigo, de 1986. Tinha os relatos na Flórida, mas não se sabe bem se eram nativos ou introduzidos, e parece que sumiram de lá também. Que pena. Mas teve notícia boa em outro lugar, né? Teve. No Uruguai, em Cerro Largo, confirmaram a presença dele recentemente. Era um lugar onde a presença era meio duvidosa, então foi uma boa notícia. Que bom. E por que é tão difícil saber direito como estão as populações? Ah, porque ele é um bicho muito discreto, sabe? Reservado, não é fácil de ver, de detectar. Isso dificulta muito estimar quantos existem e se estão aumentando ou diminuindo. E aqui no Brasil, como fica o mapa dele? No Brasil, ele é bem espalhado, marca presença em quase todos os biomas, pensa. Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica. Nossa, realmente. Mais uma prova da adaptação dele. Mas aí, quando a gente dá um zoom, pega uma lupa e olha para um estado como São Paulo, por exemplo, a figura muda bastante. Como assim? Aqui, o jaguarúndio já é considerado raro. Os registros são muito pontuais, a distribuição é toda picada, fragmentada. Ele aparece mais onde, então? Mais consistentemente em áreas protegidas grandes, tipo nos contínuos de floresta da Serra do Mar ou em alguns refúgios na Serra da Mantiqueira. E fora dali? No interior, por exemplo? Aí complica. No interiorzão, cidade crescendo, ou no sul do estado, ele fica raríssimo, ou simplesmente não existe mais. Por quê? Quais os principais problemas ali? Nossa, a fragmentação do habitat é o número 1. A mata virou um quebra-cabeça com peças faltando. O avanço das cidades e um fator muito sério: atropelamento em estrada. As rodovias são barreiras mortais para eles. Nossa, que situação delicada. E no litoral? Como Ubatuba, Caraguá, ali tem bastante Mata Atlântica ainda, né? Tem. Especialmente no Parque Estadual da Serra do Mar, que é um refúgio-chave. Mas mesmo ali, a pressão da urbanização na costa, o turismo, tudo isso aperta o cerco. E como sabem que eles ainda estão lá, mesmo com essa pressão toda? O monitoramento com as câmeras automáticas, as armadilhas fotográficas, tem sido fundamental. Elas confirmam que eles resistem nesses fragmentos. E isso só reforça a urgência de conectar essas áreas, criar corredores. Faz todo sentido. E essa diferença toda se reflete no status de conservação? Certo? Certíssima. Globalmente, a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza, classifica ele como pouco preocupante, LC Least Concern, basicamente sem risco iminente de extinção global agora. Mas em São Paulo? Em São Paulo, a classificação é vulnerável, VU. Isso significa um risco alto de extinção na natureza dentro do estado. É um contraste enorme, né? E um alerta bem claro sobre o que a degradação da Mata Atlântica causa. É um alerta mesmo. Bom, vamos mudar um pouco o foco para o comportamento dele. A gente já falou que ele é tímido, recluso e esperto para evitar armadilha. É verdade. Mas o que eu acho que realmente chama atenção é ele ser ativo principalmente durante o dia. Aqui a coisa fica interessante de verdade. Fica mesmo. Isso coloca ele num ritmo totalmente diferente da maioria dos outros felinos que a gente conhece aqui, né? Jaguatirica, gato do mato, que são mais da noite, do crepúsculo. Por que será? Essa atividade diurna é fascinante. É provavelmente uma estratégia evolutiva muito importante para ele. Uma estratégia para quê exatamente? A hipótese mais aceita é que ser diurno ajuda o jaguar um dia a evitar competir diretamente por comida com outros felinos maiores e mais noturnos. Ah, tipo a jaguatirica ou até o puma em algumas áreas. Exatamente. E talvez evite até encontros perigosos com eles. É uma forma de dividir o tempo e os recursos do ambiente. Inteligente. E socialmente, como ele é? Vive sozinho. Na maior parte do tempo, sim, é solitário. Ou a gente vê em pares, mas geralmente é uma mãe com um filhote já mais crescidinho ou um casal na época de acasalar. Mas em cativeiro muda. Curiosamente, sim. Em cativeiro, eles podem ser mais tolerantes com a presença de outros, são mais sociáveis, digamos. Interessante. E ele sobe em árvores? Ou é mais do show? Ele sobe bem, é um bom escalador, usa a árvore para descansar, para observar o território. Mas a caça mesmo é feita principalmente no chão.
E a pelagem ajuda nisso, né? Aquela cor única, sem manchas. Perfeito. Ajuda muito na camuflagem, ali na vegetação rasteira, no meio das folhas secas. E olha que legal, tem até registro de um nadando num rio, lá na Bolívia. Nadando? Que versátil. Pois é. Mostra que água não é bem um obstáculo. E eles ainda conseguem dar uns saltos impressionantes, até uns 2 metros de altura, para pegar passarinho em pleno voo. 2 metros? Caramba, com essas perninhas curtas. É surpreendente, né? E com esses hábitos mais terrestres, diurnos, e sendo solitário na maior parte do tempo, como é que eles se comunicam? Como marcam território? Boa pergunta. A comunicação é uma mistura, sabe? Usam sinais de cheiro, visuais, eles marcam o território arranhando o chão com as patas de trás, às vezes até enquanto urinam. Hum, deixando um recado ali. Exato. Esfregam a cabeça em árvores, troncos para deixar o cheiro deles. E uma coisa típica de muitos carnívoros, deixam as fezes expostas, sem enterrar. É um sinal claro. Estive aqui, esse pedaço é meu. E vocalmente, fazem barulho? Surpreendentemente, sim, são bem vocais. Já registraram pelo menos 13 tipos diferentes de sons que eles fazem. 13? Nossa. Que tipo de som? Vai desde ronronado, gritos, até uns sons mais esquisitos, tipo assobios, latidos, um chamado que descreveram como uauá. Uauá. Curioso. E tem um que é muito peculiar. E voltando aqui para a nossa conversa, para a ecologia dele, a dieta do jaguarundi mostra de novo aquele lado generalista e oportunista. Come de tudo um pouco. Basicamente, sim. Mas o foco principal são presas pequenas, geralmente com menos de 1 quilo. Tipo o quê? Muitas aves que vivem no chão, répteis, lagartos, cobras, roedores, outros mamíferos pequenos. Mas se der chance para algo maior? Ele não pensa duas vezes. Pode pegar ave doméstica, pode pegar peixe, sagui, coelho, até gambá. Teve um estudo que estimou que ele come, em média, uns 400 gramas de vertebrados por dia. Não é pouco. Não é. E essa variedade toda na dieta quer dizer, basicamente, que ele come o que está mais disponível e é mais fácil de pegar em cada lugar, em cada época do ano. É mais uma prova da superadaptação dele. Mas ele também não deve estar no topo absoluto da cadeia alimentar, né? Tem seus próprios predadores, outros problemas. Não, não está no topo absoluto. Ele tem seus predadores, sim. Já registraram jiboias pegando jaguarundi, pumas também. E perto de gente? Aí entram os cães domésticos, infelizmente. Podem ser uma ameaça bem significativa perto de onde tem casa, sítio, e fora isso, como todo animal silvestre, ele pode ter parasitas, né? Vermes de intestino, tipo ancilóstomos, tênias, vermes no pulmão também, faz parte da vida silvestre. Certo. E para garantir a continuidade da espécie, como funciona a reprodução do jaguarundi? O ciclo de vida dele? O acasalamento pode rolar em qualquer época do ano, mas às vezes tem uns picos dependendo da região. Lá no México, por exemplo, observaram mais atividade reprodutiva em janeiro e março. E como é o ritual? A fêmea entra no cio por pouco tempo, uns 3 a 5 dias. Ela sinaliza que está receptiva rolando no chão, borrifando urina. O macho percebe e vai atrás dela. E a cópula? Durante a cópula, o macho segura o pelo do pescoço da fêmea com a boca. É um comportamento comum em muitos felinos. Depois disso, a gestação dura uns 70 a 75 dias, mais ou menos 2 meses e meio. E os filhotes? Onde nascem? Quantos vêm? A fêmea prepara uma toca bem escondidinha. Pode ser no meio do mato denso, num tronco de árvore oco, numa fenda de rocha, um lugar seguro. E aí nascem de 1 a 4 filhotinhos. Ah, que legal. E eles já nascem parecidos com os adultos? Nascem com o pelo, mas tem um detalhe. Eles têm umas manchinhas na barriga que somem com o tempo. E a cor da pelagem definitiva vai aparecendo aos poucos. E a mãe cuida deles sozinha? Sim. Ela começa a levar comida sólida para eles com umas 3 semanas de idade. No começo, eles mais brincam com a comida do que comem, sabe? Imagino a cena. Mas lá pelas 6 semanas, eles já estão comendo presas pequenas. E aí vão crescendo, aprendendo a caçar. Atinge a maturidade sexual entre 1 e 3 anos de idade. E vivem quanto tempo? Na natureza, é difícil saber ao certo, mas em cativeiro, protegidos das ameaças, eles podem viver bastante, até uns 15 anos. Interessante. Então, juntando tudo que a gente conversou, ele é super adaptável,
mas está raro em alguns lugares. Tem uma distribuição gigante, mas as populações estão fragmentadas. O que isso tudo significa na prática? Quais são os perigos reais que ele enfrenta hoje? As grandes ameaças? As ameaças são um pacote de coisas interligadas, infelizmente, mas a principal, sem sombra de dúvida, é a perda e a fragmentação do habitat. O desmatamento, né? Exato, para a cidade crescer, para construir estrada. Isso não só diminui a área onde ele pode viver, mas tão importante quanto, isola as populações que sobram. E isso é pior em alguns lugares do que em outros, certo? Com certeza. É especialmente grave em biomas que já foram muito detonados, como a Mata Atlântica, o Cerrado, e isso explica por que a situação dele é tão delicada lá no sudeste de São Paulo, como a gente falou. E além da perda de casa, o que mais pega? Atropelamento. É um fator crítico, especialmente em rodovias que cortam áreas de mata ou os corredores por onde eles tentam passar. E conflito com gente? Ele ataca a criação? Não é o foco dele, mas pode acontecer. Felizmente, ele não é muito caçado pela pele, porque não tem um valor comercial alto. E aquela dificuldade de detectar ele, isso atrapalha a conservação? Atrapalha muito, porque se a gente não sabe direito quantos são, onde estão, se a população está caindo ou não, fica muito mais difícil criar planos de conservação que funcionem, sabe? E conseguir verba para isso também. É fundamental entender essa história do status de conservação. Globalmente, é pouco preocupante, LC. Mas, como você disse, com ressalvas. Sim. Os próprios avaliadores da IUCN comentaram que, talvez, quase ameaçado, NT, Near Threatened, fosse mais adequado se tivesse mais dado para comprovar os declínios. Falta informação. Exato. E aí, regionalmente, a gente vê situações como a de São Paulo, vulnerável, VU, mostrando o impacto local severo. A boa notícia é que existem leis de proteção. Quais? Ele está no apêndice 2 da CITES, que é a convenção que controla o comércio internacional de espécies, para garantir que não seja prejudicial. E em alguns países da América Central e do Norte, ele está até no apêndice 1, que proíbe o comércio quase totalmente. E no Brasil? No Brasil e em muitos outros países. Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, existem leis nacionais de proteção da fauna que proíbem ou restringem muito a caça-dei. Nos Estados Unidos também tem a Lei de Espécies Ameaçadas, a norma oficial no México. Mas mesmo com lei, o problema do habitat continua? Continua sendo a maior preocupação, como lá no Texas. E tem um ponto meio sombrio que a IUCN levantou. Talvez só as áreas protegidas gigantescas da bacia amazônica tenham tamanho suficiente para garantir populações dele que sobrevivam a longo prazo. É um pensamento preocupante. Pensando especificamente na urgência de lugares como o Sudeste Paulista, com a Mata Atlântica toda fragmentada. Quais seriam as ações de conservação mais importantes ali? O que dá para fazer? Nessas paisagens em retalhos, a prioridade número 1 é manter e restaurar a conexão entre eles. Os corredores ecológicos, né? Exatamente. Criar e proteger esses corredores para ligar os fragmentos de floresta. Isso permite que os bichos se mexam, achem parceiros de outros lugares, mantenham a diversidade genética. É vital. E como saber se está funcionando? Aí entra o monitoramento contínuo. Com as armadilhas fotográficas, que você recomendou o canal, e agora também com análises genéticas, que dá para fazer a partir de amostras de fezes, por exemplo, para saber onde eles estão, quantos são, como está a saúde genética da população. E as pessoas que moram perto? Educação ambiental para as comunidades locais é fundamental para diminuir conflito, para conseguir apoio para conservar. E, claro, atacar o problema dos atropelamentos. Como? Construindo passagens de fauna, túneis por baixo da estrada ou pontes verdes por cima e melhorando a sinalização naqueles trechos de rodovia que a gente sabe que são perigosos para eles. É urgente fazer isso. E a gente não pode esquecer o papel ecológico que o jaguarundi tem, né? Qual seria? Como ele come muitos animais pequenos, ele ajuda a controlar essas populações, mantém um equilíbrio ali no ecossistema. E, além disso, ele funciona como uma espécie guarda-chuva. Guarda-chuva? Como assim? É um conceito legal. Quer dizer que as ações que a gente faz para proteger o jaguarundi, que precisa de áreas grandes e conectadas, acabam protegendo também um monte de outras espécies menores, de plantas e animais que vivem no mesmo lugar. O guarda-chuva da conservação do jaguarundi cobre muita gente embaixo. Entendi. Então proteger ele beneficia todo o ambiente. Exatamente. No fim das contas, lutar pela conservação do jaguarundi é lutar pela saúde,
pela integridade dos pedaços de Mata Atlântica que ainda temos e de outros ecossistemas onde ele vive. Bom, resumindo então essa nossa exploração de hoje, o jaguarundi é um felino bem singular, né? Super adaptável em termos de onde vive, o que come, tem uma distribuição geográfica imensa, mas ao mesmo tempo enfrenta ameaças muito sérias e está sumindo de várias áreas, especialmente onde o ser humano mexeu mais. É esse o paradoxo. Seus hábitos diurnos, que são diferentes, sua ecologia particular e esses desafios de conservação que ele representa, que ficam bem claros no exemplo de São Paulo, tudo isso faz dele um símbolo importante dessa interação complicada entre o nosso desenvolvimento e a sobrevivência da vida selvagem. Perfeito. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final, sabe? Qual? Considerando essa adaptabilidade toda do jaguarundi, essa capacidade dele de usar até ambientes que a gente já alterou, o que será que a dificuldade em detectar ele e o declínio claro em lugares como São Paulo realmente nos diz sobre a saúde funcional, a conectividade real dos nossos ecossistemas? Interessante. Talvez a lição seja que, mesmo paisagens que parecem verdes assim por cima, podem estar ecologicamente quebradas, degradadas de um jeito sutil mais profundo. E isso afeta espécies como ele que precisam de espaço e de conexão para sobreviver. Nos convida a olhar um pouco além da aparência, né? E questionar a qualidade de verdade do habitat que ainda resta. Uma ótima reflexão para a gente terminar. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Sempre bom explorar esses bichos incríveis. Até a próxima. Até a próxima.